Senhoras e senhores, boa tarde. Presentes no salão, nosso presidente, vice-almirante Rui da Fonseca Elia, acompanhado do outro palestrante, o contra-almirante fuzileiro naval Carlos Chagas Viana Braga. Convidamos o excelentíssimo senhor contra-almirante fuzileiro naval Carlos Chagas Viana Braga para iniciar a sua palestra. Boa tarde a todos, é muito microfone aqui para confundir um pouco, mas primeiramente gostaria de cumprimentar o almirante Armando, comandante do pessoal, pela presença que muito me prestigia, meu comandante imediatamente superior, em nome do qual eu cumprimento a todos os oficiais de marinha aqui presentes, o nosso presidente do Clube Naval, almirante Elia, pela honra do convite que foi feito, em nome de quem cumprimento a todos os sócios do Clube Naval e demais pessoas aqui presentes, e também o nosso brigadeiro Vinícius, presidente do Clube da Aeronáutica, em nome do qual cumprimento a todos os companheiros da Força Aérea Brasileira e do Exército Brasileiro aqui presentes também. Muito me honra esse convite, uma satisfação muito grande estar presente nessa apresentação. Título da palestra: Experiências práticas da participação da Marinha na garantia da lei e da ordem. Eu começo com esse slide aqui, uma matéria do Globo que saiu 2 semanas atrás, no dia 10 de abril, 2 semanas atrás. Nova atração em Copacabana. Aí estão lá os fuzileiros, muito bem uniformizados, muito bem equipados, chilenos tirando fotografia, e a pergunta que eu começo fazendo é essa aqui: será que é tão nova essa atração? Será que isso aí é uma novidade? Eu começo a apresentação dizendo que não. Essa é a tabela, são os dados oficiais do Ministério da Defesa. A gente nota que, oficialmente, foram 131 operações de garantia da lei e da ordem, desde que a Constituição, da qual o almirante Elia muito bem falou, foi promulgada. 131 operações de garantia da lei e da ordem. E o Ministério da Defesa divide, basicamente, em 5 tipos. A gente vai falar durante a apresentação de cada um deles. De evento o que é? Jogos Olímpicos, Copa Mundial, essas coisas todas. Violência urbana, são essas operações que estão acontecendo nesse momento, várias outras que aconteceram também. Greve de polícia militar, tem acontecido em vários estados, felizmente não aqui no Rio de Janeiro, mas tem acontecido com alguma frequência em vários estados, na Bahia, Operação Capixaba no Espírito Santo e várias outras. Eleições é uma constante, normalmente não são das operações mais complicadas, mas aconteceram várias operações desse tipo no decorrer dos anos. E outros onde se encaixam várias coisas, tipo Operação Varredura e várias outras operações se encaixam nesses outros aqui. E a Marinha esteve presente em praticamente a metade dessas operações. Nas contas do Estadão, pesquisador Godoy, que é um jornalista especializado na área de defesa, ele computa um pouco mais, que algumas operações que a defesa, no momento, considerava como operação GLO, e em outro momento não considerava, ele chega no número cabalístico de 181 operações e faz uma divisão: combate à criminalidade, greve, eleições, algumas semelhanças e outras diferenças. Mas o que eu quero dizer, o fundamental é dizer que não tem grande novidade nisso. Operações de garantia da lei e da ordem, desde que a Constituição foi promulgada, elas acontecem. Na realidade, esse histórico aqui, ele mostra, a primeira delas foi em 1992, e depois vamos indo e leva a riba. Se formos contar, o primeiro evento, meio que ligado à garantia da lei e da ordem, depois da Constituição, foi aquele incidente que a gente teve na Companhia Siderúrgica Nacional, que um juiz estadual pediu emprego das Forças Armadas, não ficou claro exatamente quem autorizou, acabou acontecendo aquela tragédia e gerou uma série de consequências naquele momento. Mas o primeiro evento oficial realmente foram a Conferência Rio 92, numa operação batizada de Eco 92. E aí eu começo falando um pouco por que eu estou aqui, as experiências pessoais nisso. Eu tive a felicidade de participar dessa primeira operação, que foi a Operação Eco 92, da Rio 92, que é a primeira operação oficial de GLO que foi feita. Era capitão-tenente, servindo no Batalhão de Artilharia Antiaérea, e a Marinha ficou responsável pela área do Rio Centro. Vou falar um pouco mais adiante sobre isso. Uma segunda experiência foi a Operação Alvorada, que muito bem falou o almirante Elia, que foram as operações que as Forças Armadas fizeram no Rio de Janeiro em dezembro de 94 e durante praticamente todo o ano de 95. Então são as operações Alvorada. Combate à criminalidade. Então, evento, criminalidade. Mais adiante, eu coloco aqui a me ilustrar e vou falar, provavelmente a única vez que eu vou falar de operação de paz no Haiti é nesse momento aqui.
Porque, apesar de algumas semelhanças operacionais, a moldura jurídica é completamente diferente. Então, nos debates, se alguém quiser perguntar alguma coisa, mas durante essa apresentação eu não vou falar nada além disso sobre operação de paz no Haiti. Eu tive, na Operação de Paz no Haiti, eu fui assistente do General Heleno, que era o comandante da força, durante um pouco mais de um ano. Então, deu para viver bastante coisa lá. Em seguida, Operação Rio, a primeira Operação Rio, Vila Cruzeiro e Complexo do Alemão. Acabei ficando mais popular do que eu gostaria, com Wagner Montes, Ana Maria Braga, uma série de coisas por aí, mas participei da coordenação da primeira operação. Depois, os Jogos Mundiais Militares, nessas duas eu era o comandante do batalhão logístico, então coordenei a primeira, e nos Jogos Mundiais Militares era responsável pela parte logística da tropa que estava dando proteção à organização dos Jogos, 5º Jogos, em 2011. E, finalmente, a última, que foi a mais intensa, que foi agora, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como chefe do Estado-Maior Conjunto da Coordenação Geral de Defesa Diária aqui do Rio de Janeiro. Está aqui o almirante Cosolino, que participou, era o chefe de Estado-Maior do 1º Distrito Naval nessa fase, tínhamos um relacionamento estreito aí. Bom, sumário, estava devendo o sumário, depois dessa breve introdução, chego do sumário aqui para não desrespeitar as normas da higiene, né, almirante? Então está aqui o sumário, essa breve introdução que terminou nesse momento. As operações de garantia da lei e da ordem na doutrina militar naval. Aí todo mundo vai olhar para a minha cara, almirante, o que é doutrina militar naval? Doutrina militar naval não tem novidade nenhuma. Doutrina militar naval é a antiga DBM, Doutrina Básica da Marinha, que a partir do ano passado, para atender uma padronização do Ministério da Defesa, passou a se chamar de Doutrina Militar Naval. Então os mais antigos, quando ouvirem Doutrina Militar Naval ou DMNE, podem ouvir DBM ou Doutrina Básica da Marinha. Vamos falar o que a DMNE diz sobre as operações de garantia da lei e da ordem. E vou falar sobre uma cronologia, experiências e reflexões. Nessa cronologia, eu vou passar uma boa parcela dessas operações, não vou passar por todas naturalmente, vou passar por algumas delas e vou me deter um pouco mais naturalmente naquelas operações das quais eu participei, que eu posso contribuir com alguma coisa a mais, mas vou passar por uma cronologia dessas operações. E, finalmente, algumas considerações finais. Então, conforme eu falei, operações de garantia da lei e da ordem, elas estão previstas na doutrina militar naval, que era a antiga doutrina básica da Marinha. Como é que elas aparecem? A doutrina militar naval ela prevê 3 tipos de operação. Basicamente, as operações e ações de guerra naval, que é aquela atividade que nós gostamos efetivamente de fazer. Operações de ataque, operações anfíbias, operação de guerra antissubmarino, operações aéreas, todas essas que são aquelas que a gente se dedica e sempre se dedicou mais a estudar, operações de guerra. Aí, num segundo momento, vem atividades de emprego limitado da força, que são aquelas atividades onde, como diz, emprego limitado da força. As operações de garantia da lei e da ordem estão exatamente situadas aqui nas atividades de emprego limitado da força. E as ações benignas, que são aquelas ações de assistência humanitária, assiso, projetos sociais, essas coisas todas onde não é empregada a força. Na realidade, como é que a gente chega a esse termo de ações com emprego limitado da força? Ela vem do que antigamente era chamado de conflitos de baixa intensidade, ou low intensity conflicts na tradução do americano. Mudou de nome, passou a se chamar operações militares de não guerra, e a DBM dividiu essas operações militares em 2 tipos, nas atividades de emprego limitado da força e nas atividades benignas. E o que são as atividades de emprego limitado da força? Uso da força conforme um documento legal refletido nas regras de engajamento. Então, um documento legal, se é numa operação de paz, é um mandato das Nações Unidas, se é na garantia da lei e da ordem, é um decreto de garantia da lei e da ordem, e por aí vai. E, perfeitamente coordenado, nem combinei com o almirante Elia, mas está escrito aqui, a Marinha do Brasil exerce o poder de polícia para impor a lei ou o mandato internacional. Então está claramente na doutrina básica da Marinha o que a Marinha faz numa operação de lei e ordem. Cada atividade dessas tem sua peculiaridade. E o ponto comum é a possibilidade real de utilização da força durante as suas operações. E aí vem uma série de operações, de atividades com emprego limitado da força. Garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem, segurança de viagens presidenciais, patrulha naval, inspeção naval, operações de paz, retirada
retomada e resgate, evacuação não combatente, segurança do tráfego marítimo, segurança de representações diplomáticas do Brasil no exterior, ou seja, são 13 operações e a garantia da lei e da ordem é uma delas. Conforme dito, perfeitamente previsto dentro da doutrina militar naval. E aí a gente chega na cronologia e experiências recentes. A primeira vez, como falei, foi a ECO 92. É a primeira vez que as Forças Armadas, após a Constituição de 88, elas são chamadas a operar. Foi para dar a proteção da Conferência Rio 92, a operação foi chamada de ECO 92 e foi desenvolvida uma série de atividades no Rio de Janeiro para que desse segurança a todos aqueles chefes de Estado que estavam aqui presentes. Na época, o presidente da República era Fernando Collor de Mello. O Exército assumiu, basicamente, a segurança de várias áreas no Rio de Janeiro, a Marinha coube a parte da patrulha naval, naturalmente, e na parte em terra, coube a Marinha a segurança do principal centro do evento, onde ocorreriam todas as reuniões, que era exatamente o Rio Centro. Várias atividades foram colocadas ali, a gente nota, aqui ainda existiu o autódromo, o posto de comando ficou no autódromo, várias favelas, comunidades em volta, o que exigiu uma atenção muito especial, muito mais com aquelas comunidades em volta do que com o próprio ato de terrorismo e outras coisas assim, porque o local exigia uma atenção especial. Foi uma operação onde tudo aconteceu bem, o evento terminou de uma forma bastante satisfatória, com segurança, alguns pequenos problemas no meio do caminho, mas tudo ocorreu de uma forma muito boa. O comandante do grupamento operativo à época, para os que se lembram, era o então capitão de Marinha Tosta, que era o comandante do batalhão Maitá. Foi feito, aqui tem algumas imagens da segurança sendo feita dentro e fora do Rio Centro. No meu caso, eu era do Batalhão de Controle Aerotático e Defesa Antiaérea, coube a nós a segurança da parte de defesa antiaérea, o que obrigava o posicionamento para fazer defesa antiaérea, não se consegue fazer defesa antiaérea de dentro da posição, então tinha que espalhar as peças de manobra, as peças de artilharia fora do Rio Centro, muitas vezes bem distantes, o que obrigava muitas vezes a ser o primeiro combate, acabava sendo mesmo em terra a parte antiaérea. Algumas experiências boas, como resgate, as tensões vividas pelos militares que participavam pela primeira vez desse tipo de operação. A gente teve um militar com uma tentativa de suicídio, porque não estava aguentando a pressão durante a operação. Por preparo, os nossos helicópteros marinhas estavam perfeitamente prontos. O Dr. Frost, que hoje é o diretor do Marcílio Dias, fez o resgate do pretenso suicida e conseguiu salvar a vida dele, decolando em menos de 5 minutos com o helicóptero e posando no Marcílio Dias e salvou a vida dele. São coisas que acontecem em operações que vão acontecer pela primeira vez. Uma série de outras experiências interessantes. Ficou também uma imagem muito forte dessa operação, que foram algumas críticas que foram feitas à época, e nós aprendemos no meio do caminho, com os blindados Cascavel, que foram acusados de estarem apontando na direção das comunidades. Isso aí depois, em todas as outras operações, isso aí foi ajustado, mas são algumas coisas que a gente sempre fica como lição na parte de comunicação social e na parte de imagem das operações. Segundo evento, segundo tipo de operação, né? Essa primeira foi uma operação de segurança de evento, aquele primeiro tipo que eu mencionei. O segundo é a Operação Alvorada, que já é uma operação de segurança urbana. A situação no Rio de Janeiro estava muito ruim, foi decretada Operação Alvorada. Propósito da operação, esses slides aqui estão com essa cara, que eram os slides da época, eu resolvi aproveitar os mesmos slides da época. Na época eu era assistente do comandante da divisão anfíbia, que era o Almirante Santos, conseguia acompanhar de perto esses assuntos todos. Então a ideia na diretriz estratégica era a redução a índices mínimos toleráveis da violência no Grande Rio. A gente já nota que é complicado, né? Quais são os índices mínimos toleráveis? O que é isso? O que quer dizer redução a índices mínimos toleráveis? As operações naquela época elas funcionavam da seguinte forma: havia um cerco, uma interdição para que ninguém mais entrasse, um investimento, um vasculhamento e uma dissuasão também. Todas as operações tiveram mais ou menos esse formato. A primeira delas foi no Dendê. Nessa época, essa foi comandada pelo almirante Sérgio Treitler. A efetivo, o núcleo era a divisão anfíbia, com praticamente 3.000 militares. Aqui está o Estado-Maior à época, talvez alguns dos senhores se reconheçam ali nessa época, nesse Estado-Maior. E
Em seguida, essa estrutura, uma força-tarefa nos padrões de marinha normais, foi feito o cerco, a interdição e o vasculhamento. E a parte naval também, para se assegurar que nenhum reforço entrasse, nem nada saísse também. Depois veio a Operação Alvorada, durou 72 horas, um formato dessas operações nessa época duravam normalmente 72 horas, que era um tempo para conseguir alguma coisa a mais de inteligência durante essas operações. O valor brigada também, o núcleo, a divisão anfíbia, e foi feito exatamente em volta do Marcílio Dias. O posto de comando foi localizado dentro do próprio Hospital Marcílio Dias. De dentro do 12º andar, a gente observava o que estava acontecendo em volta. Também a estrutura, uma novidade, é que passou a contar dentro da força-tarefa com o destacamento da Força Aeronaval, o componente de combate aéreo. Na primeira operação ele não estava dentro da estrutura, na segunda passou a ser colocado dentro da estrutura. Aqui a divisão, cada batalhão recebeu um pedaço de operações especiais em cima da Garagem do Jacarepaguá. Segundo batalhão de infantaria com GT Bravo, no Morro da Cachoeirinha e Cachoeira Grande. E o grupo Charlie, que era o 3º batalhão, no Morro do Gambá. E a parte de cerco sendo feito pelo GT Alfa, que era o 1º batalhão de infantaria, na época comandado pelo almirante Esposel. Depois a gente vem para a Alvorada 3, que foi em Parada de Lucas. Essa durou um pouco menos, nucleado em um batalhão de infantaria, que era o batalhão Humaitá. Novamente, o posto de comando foi montado no Cresumar e foi feita toda a operação em Vigário Geral e Parada de Lucas. São duas favelas muito próximas uma da outra, vizinhas. E qual não foi a surpresa? Que foi uma das maiores apreensões já registradas na história. Aqui está a fotografia com os policiais examinando, os fuzileiros, uma quantidade enorme de drogas, armamento, tudo isso já naquele momento, em 1995. A favela Kelsons, localizada do lado do CIA, que andou dando problema novamente agora nesse ano. Na época, um batalhão de infantaria, também o batalhão Humaitá, fez operação em Kelsons também. Aqui mostra como foi feita essa operação. E nessa operação, como muito bem disse o almirante Eli, uma preocupação muito grande, que a gente às vezes entra no local, conversa com as pessoas, recebe informações, as pessoas acreditam naquela segurança que nós estamos proporcionando e a gente sai e essas pessoas às vezes sofrem retaliações terríveis. Então é uma atenção muito especial que deve ser dada nessa situação, ou seja, não tem como trabalhar muita inteligência se a pessoa não tem a confiança que aquilo vai ser perene e que muitas vezes, na maior parte das vezes, não é. Por último, operação no Morro do Alemão, ou seja, lá em 1995, operação chamada Velame, que foi uma operação à época chamada de combinada, hoje chamada de conjunta, onde as 3 forças participaram dessa mesma operação simultaneamente. Tivemos uma brigada do Exército, a Brigada Paraquedista, e um batalhão, o batalhão Humaitá nosso, um grupamento operativo nuclear no batalhão Humaitá. Aqui está à disposição da operação, o batalhão da Infantaria da Aeronáutica, a Brigada Paraquedista, o 2º batalhão de infantaria nosso e assim vai. Todo o complexo do Alemão. Foi uma operação de nível de valor brigada para que aquilo acontecesse. E aí alguns aspectos disso tudo. Primeiro, questão da inteligência. Desde aquele momento já parecia claro que era fundamental a questão de inteligência, como em toda e qualquer operação que a gente venha a fazer. Não há como ter resultado se a gente não tiver uma inteligência apropriada. A questão, aqui está colocado como justiça, mas é exatamente a questão legal, dos mandatos, como é que vai fazer, onde é que vai, onde é que não vai entrar. A questão da inexperiência em atividade policial. Hoje talvez já não precisamos falar mais disso, que já aconteceu tantas vezes que não dá mais para alegar inexperiência, mas naquela época existia sim uma experiência nessa atividade. Participação da Polícia Militar, são culturas organizacionais bastante diferentes, então uma série de problemas gerados nessa interface, mas tem-se que aprender a trabalhar com as culturas organizacionais que são diferentes. E a carência, aquela época, era um problema que se vivia de carência de viaturas operativas, isso aí, no decorrer dos últimos 20 anos, isso aí foi totalmente ultrapassado, isso já existe uma nova realidade, talvez muita coisa baseada nas lições adquiridas naquela época.
Bom, aí veio uma série de operações e eleições. Eu comecei pela cronologia, pela de 2002, mas 2006, 2008, 2010, 2012, 2016. Alguém tem dúvida que em 2018 teremos operações e eleições? Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, operações e eleições são, comparadas com as demais, são relativamente mais simples, os desafios normalmente são um pouco menores e, basicamente, elas visam a garantir a votação e a apuração. Normalmente é isso que se quer com as operações nas eleições. Veio a Operação Guanabara, novamente uma operação de segurança urbana. Aqui tem algumas charges interessantes, ou seja, na época do Carnaval, parece que gosta de se fazer na época do Carnaval, está aqui o carro da Rosinha, garotinho que era governador à época, sendo furado e rebocado por um M113. Aqui o Rio de Janeiro em chamas, ou seja, as características, normalmente, quando o nível de segurança aumenta, as Forças Armadas acabam sendo chamadas historicamente, especialmente aqui no caso do Rio de Janeiro. Aí veio as Operações Rio. Eu vou me arriscar a colocar um breve filme aqui sobre as Operações Rio. É um documentário que foi feito pelo Jornal Extra, que fala alguma coisa sobre o ambiente. A Operação Rio começou no 2010, final, a gente vai passar um filme rapidamente aqui. Dessas pessoas, e não conseguia aceitar que um grupo desse existisse dentro do Estado e existisse no Estado um local que era considerado impenetrado, porque existiam vagabundos lá dentro, não permitia essa entrada. Ajudou dentro do território nacional, dentro do Estado do Rio de Janeiro, que por muito tempo ficou em poder de criminosos, com suas armas, com sua estrutura. 103.000 pessoas morando em 30.750 casas espalhadas por 3.750.000 metros quadrados. Os números da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão são todos imensos e tornam as favelas, em conjunto, as maiores do Rio. Será que tinha uma das exceções que estava no mundo? Na fazendinha, na rua, no festa, cinema, caracol. A coisa foi tomando um vulto tal que em 2002 ou 2003, eu lembrei que tem uma filmagem aí que mostra o nosso pessoal entrando ali pela Guarda, passando por todo o complexo, sai lá pela Rua de Queiroz, só tendo fogos. 2003. No decorrer do tempo, os marginais cada vez ficaram mais técnicos, digamos assim, de pacientes vítimas de situações de arma de fogo de 22, revólver 22, revólver 38, caneta 38, e depois nós fomos vendo que passaram para atendimento de pistolas, e fuzis, de traços de granada, e uma série de coisas que nós fomos vendo a evolução do calibre das armas. E isso aí se tornou um hospital de atendimento de vítimas de guerra. Gigantescos também são os dados da operação de guerra que retomou o território das mãos do tráfico. 3.500 homens, 23 blindados e 7 helicópteros mostraram entre 25 e 28 de novembro de 2010 que era possível botar abaixo o quartel-general do Rio. A Marinha estava acompanhando uma crise que já tinha transcendido o problema do tráfico de drogas. Além, você tinha uma população que já estava sendo meio montada, uma situação de, como vários jornais relataram, de algum pânico pela cidade, um descontrole atingindo várias áreas do Estado. O secretário de Segurança me liga e, ao invés de me questionar, ele usa uma expressão e diz assim: Mário, estão incendiando o Rio de Janeiro. Os bombeiros continuam apagando incêndio, estão abrindo agora o capô, para ver se tem mais algum foco no capô. Mais rápido que a fumaça dos incêndios que se espalhou pela cidade foi o medo. Havia a sensação em cada carioca de que o Rio estava em guerra. Aconteceu tudo esporadicamente no cada local. A gente acordava no dia seguinte sabendo que tinha um carro queimando. Tem carro queimado lá na região dos lagos, e teve uma formação que estraga no Rio de Janeiro. Em São Gonçalo, Baixada. O governador pergunta
eu digo para ele, eu não acabei de autorizar a preparação da entrada da Vila Cruzeiro. Nós vamos entrar e vamos consolidar a Vila Cruzeiro, na Vila Cruzeiro a gente não vai sair mais. Aí o governador vira o secretário Mariano, né? E ele fala, e aí, Mariano? E o secretário fala assim, execute. Então, eu já, naquele momento, eu estou convicto de que nós vamos entrar na Vila Cruzeiro, mas que na minha cabeça está se passando também baixas, infelizmente, baixas nossas, baixas dos criminosos, que a rigor, a nossa política já estava naquele momento voltada para a pacificação, nós já tínhamos 13 depois, a gente entra na Vila Cruzeiro. E o pior, baixas também na população. Só que quando eu estou saindo, o governador me pega pelo braço e fala assim, Mário, e como estão os seus blindados? Eu falei, governador, são aqueles blindados castigados, já participaram de muitos confrontos, mas nós vamos utilizá-los porque eles são muito importantes. Aí ele falou assim, eu vou arrumar blindados para você. O almirante recebeu uma comunicação de que o governador Marinho informando que havia recebido um pedido do governador do Estado do Rio de Janeiro de um apoio para as forças de segurança do Estado e que a decisão era de atender esse pedido, então que a Força de Deus deveria se preparar para isso. O governador perguntou, governador? Não, eu falei, você não, você tem medo de alguém, alguma coisa? Não, almirante. Não, primeiro eu senti um tom de voz festivo, aquilo já me animou, né? Aí ele falou assim, mas Sérgio, eu estou com os meus blindados no Espírito Santo e 1h da manhã esses blindados estão chegando no Rio. Nós vamos estar junto com você nessa luta. Aí ele me deu mais algumas orientações. Você pega o seu pessoal do BOP, porque eu gostaria de que você apresentasse o seu pessoal mais qualificado, é o BOP. Né? Eu falei, se eu fui para a avenida, para a rodovia Washington Luiz, rodar a rodovia, ver como estavam as coisas, e 1h da manhã eu ia estar em frente ao quartel dos Fuzileiros na Paz. Rapaz, quando me dá 1h da manhã, que eu me aproximo do quartel dos Fuzileiros, eu vejo os caminhões, pranchas chegando com os blindados vindo do Espírito Santo. Aí eu falei assim, eu estou a ser sério. Aqui estamos, né? Eu gritei para eles, inclusive, já dissumos, eles responderam, né? Eu falei assim, agora a gente tem a chance de mudar tudo isso. A Marinha foi fazer o apoio logístico do transporte, as forças policiais do Estado do Rio de Janeiro, está aqui desde quinta-feira pela manhã, iniciou seus trabalhos, primeiramente, apoiando a mobilidade do BOP, na ocupação de Vila Cruzeiro, e posteriormente, no domingo, apoiou o BOP e a COG na ocupação do Morro do Alemão. Veja, olha só, não pode falar mais. Agora é a hora de acabar com isso. Na minha cabeça, o momento era aquele. Nós sabíamos que os caras tinham fugido para o Alemão, não tinha visto a imagem ainda, né? Porque nós estávamos no local, e eu só vi a imagem depois que cheguei aqui na base, nós vimos e tal. Eu assisti aqui nessa sinceramente aqui da televisão, quando a concessionária da medida, estantes de guerra e tal. Sempre alguém me gostador, né? Que está entrando, não importa a operatura, qualquer coisa. Se tirou dessas pessoas que nunca nos daram. Temos que preocupar. Se tirou dessas pessoas que eles chamavam e consideravam de plano seguro. Bom, pronto, retornando então, foi um breve filme para mostrar. Esse filme a gente cortou bastante coisa, ele é um pouco maior, está disponível na internet também, mas é para dar uma ideia de qual era o momento, o que se vivia naquela época e o papel da Marinha nesse processo todo. A gente vai recompor agora a apresentação assim que voltar. E falando um pouco das Operações Rio. Essa foi a primeira das Operações Rio, depois veio mais uma grande sequência de Operações Rio. Essa operação, como foi dito pelo jornalista e pelo coronel da polícia, nós estávamos com boa parte da Força de Fuzileiros da Esquadra no Espírito Santo, e essa foi a manchete do jornal, que vendeu vários jornais para aí, os clãs ficaram super famosos, aparecendo dia D, dando a ideia exatamente de um desembarque anfíbio, foi a capa do Globo em vários locais no dia da operação.
O pedido do governador ele chega ao comandante da Marinha à noite, já devidamente autorizado pelo presidente da República, e o início do deslocamento para a concentração de meios começa às 20 horas. Às 5 horas da manhã, os blindados e tripulações já estavam rigorosamente prontos, e às 8 horas da manhã o BOP já estava lá se familiarizando. E o principal chave disso aqui, o grau de prontidão operativa da Marinha. Em menos de 12 horas, a operação estava pronta para ocorrer num ambiente operacional completamente diferente do que nós estávamos acostumados. Uma reunião de planejamento feita dentro do batalhão logístico, exatamente para definir o que era. O primeiro choque, como bom oficial de Marinha, fuzileiro naval, a primeira coisa que eu perguntei para o coronel da PM é: cadê a sua carta? Não, eu não tenho carta. Como não tem carta? Não tem carta, porque não pode ter carta, que senão vaza isso, aquilo, não tem. Aí fez um croquis ali, um calunga de 5ª categoria, e assim saiu, mas era a cultura organizacional do momento. Ou seja, as adaptações elas são importantes. Cada organização tem a sua cultura, em compensação, os militares dele conheciam cada esquina daquele lugar. Então isso aí facilita algumas coisas também. Foi feita a familiarização, algumas fotos aqui, aqui entra um outro dado interessantíssimo, porque a gente recomendava que não usasse capacete, que usasse capacete, não queria usar capacete. No final, o subcomandante do BOP ainda me confessou que ele bateu com a cabeça e se lembrava cada vez que eu falava do capacete, machucou a cabeça, e a luz vermelha, a luz vigia de dentro do blindado, dava a impressão para ele que ele estava com a cabeça toda sangrando durante a operação, e ele não podia sair de lá de dentro porque estava no meio do tiroteio. Como vão ver, teve bastante tiro nessa operação também. Então o planejamento foi sumário, apoio logístico e transporte. Isso aí é uma firula tática, vamos dizer assim, que com isso o ministro da Defesa disse que não havia emprego da força, empregando viaturas e unidades, efetivos limitados à tripulação para conduzir as viaturas. Tripulação e segurança, porque ia subir, desembarcavam os policiais e a viatura ficava lá só com a tripulação, não, uma segurança para ela também. E o armamento da Marinha é utilizado em autodefesa, era essa a regra de engajamento naquele momento. Principais meios empregados, o CLANF, fez um sucesso danado o CLANF, as pessoas não conheciam praticamente, a partir daquele momento, todo o Rio de Janeiro passou a conhecer os CLANFs. M113, uma versatilidade excepcional. Os blindados Piranha, interessantíssimo, os blindados Piranha foram comprados pela Marinha por causa da nossa participação no Haiti. No Haiti era desaconselhável, e chegou a ser proibido pela ONU, o uso de viaturas sob lagarta. O Conselho Navais, até aquele momento, já tinha aposentado suas viaturas sob roda, blindadas, e naquele momento a Marinha decidiu comprar novas viaturas, e agora estamos empregando novamente uma das melhores viaturas que existe nessa categoria, que é a viatura Piranha. E a chave disso tudo, ou seja, boa parte do sucesso da operação está exatamente mobilidade, proteção blindada e ação de choque. Com isso aqui, com mobilidade, conseguimos passar por cima de todos os obstáculos. Os senhores tiveram a oportunidade de ouvir até o representante lá do AfroReg comentando que as nossas viaturas passavam por cima de tudo, que não tinha problema nenhum. Proteção blindada, com uma proteção blindada se recebe menos tiro e se atira menos, diminui a quantidade de efeitos colaterais e de possíveis danos a inocentes. Então, a proteção blindada é muito importante. E a ação de choque é exatamente aquilo que assusta quem está do outro lado e faz diminuir as resistências. Então, a Vila Cruzeiro, esse é um croquis rápido da operação em Vila Cruzeiro. E aqui vem o resultado dos blindados depois dessa operação. Muitos tiros foram disparados em cima dos blindados. Muitos tiros. Os blindados têm uma blindagem dupla, então alguns passaram pela primeira, mas obviamente não passaram pela segunda. Aqui mostra a porta traseira do blindado, a quantidade de tiros, todas essas disparos foram identificados. Aqui, ou seja, não era brincadeira o que estava acontecendo ali em cima. No dia 28, já no domingo, foi feito um complexo do Alemão, que depois acabou sendo ocupado pelo Exército Brasileiro. Depois veio, em 2 de fevereiro de 2011, o complexo da Mineira e São Carlos. Aí eu já não participei ativamente essa como operação mais planejada, houve um tempo maior para esse planejamento, não foi a correria da primeira operação. A correria da primeira operação tem uma outra razão importante, havia uma tropa do batalhão do BOP, que estava acuada dentro e cercada dentro da favela, dentro da Vila Cruzeiro. Então isso aí obrigou uma correria maior para garantir a segurança dessa tropa que estava acuada lá. Rio 3,
já foi em junho de 2011, no Complexo da Mangueira, sempre com muita cobertura de jornal, muita coisa. Complexo da Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu, esse talvez tenha sido o que tenha tido a maior cobertura, exatamente por se tratar de uma comunidade na Zona Sul, uma comunidade importante, e que hoje estamos passando por dificuldades uma vez mais. E olha as manchetes que estavam no jornal naquela época. Choque de paz liberta a Rocinha. Em 2 horas, 40 anos de tráfico viram pó. Quem dera tudo isso tivesse sido verdade. Bandidagem triturada. Mostra o blindado passando por cima das viaturas, ou seja, uma série de coisas importantes. Vagabundos fogem com o rabinho entre as pernas e as forças de segurança libertam a Rocinha e o Vidigal. Esse jornal Meia Hora tem sempre umas manchetes interessantíssimas. E ainda tem o Camisa do Mengão aqui do lado também, que é de alto padrão também. Aí vem outros jornais de fora do Rio também, até em Buenos Aires, o Buenos Aires Herald, Rocinha ocupada, sem tiros, mas teme o futuro, e assim vai. Tropas ocupam. Depois veio a Chatuba, no município de Mesquita, em setembro de 2012. Comunidade Manguinhos, Mandela e Jacarezinho, também em outubro de 2012, fim da faixa de gás, e assim vai, dentro do processo das UPP. Complexo do Caju, que é a Rio, já em março de 2013, que é a Rio 7. Complexo do Lins, mais uma vez o nosso Complexo do Lins, em outubro de 2003. Complexo da Maré, que é a última Operação Rio, a Rio 9, que vai em março de 2014. Depois ela se transforma em Operação São Francisco. A investida foi com a Operação Rio 9 e depois ela transiciona para a Operação São Francisco, vou falar um pouquinho mais. Então, algumas coisas importantíssimas para essas operações. Primeiro, a importância do profissionalismo, adestramento e confiança em todos os escalões. O operador do blindado só vai entrar com confiança se ele estiver bem adestrado, se ele confiar no seu chefe, se ele souber que ele não está indo para o Marapuca. Ele tem que saber, tem que ter confiança. Só com confiança que se faz uma operação nessas condições. Operações interagências. Aí é muito importante a gente entender que nesse mundo, seja no mundo das operações de paz, seja no mundo da garantia da lei e da ordem, qualquer uma dessas operações será operação interagência. O que eu quero dizer com interagências? Vão ter várias agências envolvidas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, e possivelmente nenhuma delas estará totalmente no comando. Então são operações interagências com culturas organizacionais completamente diferentes. Então, se a gente disser na Marinha que o pronto dispositivo é às 10 horas da manhã, às 9h30 da manhã já vai estar todo mundo pronto. Se disser no Exército isso, vai valer a mesma coisa. Na Aeronáutica, às 10 horas vai estar pronto também. Agora, em outras organizações, a cultura organizacional vai dizer que a partir de 10 horas da manhã vai começar. Então, cada organização tem a sua cultura organizacional e não adianta querer combater porque tem que aprender e entender a cultura organizacional para se planejar de acordo, sem contar com uma coisa que não vai acontecer. Unidade de esforço versus unidade de comando, viu, Almirante Cosolino? Está aqui, o Almirante Cosolino estava me lembrando mais cedo que no manual americano, para esse tipo de operação, já aparece claramente a questão da unidade de esforço, que nessa operação não vale unidade de comando, o que vale é unidade de esforço. A gente tem uma tendência forte, nós militares, a falarmos sempre unidade de comando, unidade de comando. Mas numa operação dessas, o mais importante é que todo mundo se sinta efetivamente dono da operação. Então, muitas vezes, se a força X ou a instituição X tem o sentimento que a operação não é dela, que o dono da operação é a força X, ela às vezes tem uma postura mais relaxada. Ao passo que se todo mundo se sente dono da operação, é muito mais fácil assegurar a unidade de esforço. É um dogma para nós militares, não é simples isso. Essa transição, ela não é simples, a gente tem aquela postura, unidade de comando, unidade de comando, unidade de comando, mas é fundamental entender isso. E o Exército dos Estados Unidos, os fuzileiros dos Estados Unidos, todos eles já estão nessas guerras há muito tempo, tem essa compreensão muito forte, e nós também. Mídias digitais e redes sociais, velocidade e onipresença, isso aí acontece imediatamente. Essas imagens ao vivo transmitidas pela Globo, daquela fuga desesperada, felizmente que nós não fizemos nada, que nada aconteceu ali, porque senão
seguramente a Marinha e os envolvidos estariam ligados a uma série de acusações naquele momento. A missão era recuperar o território, a missão era trazer de volta o território. E tudo isso acontece em todos os lugares. Com o celular, com tudo isso, existe uma onipresença disso tudo. A gente vê aqui, por exemplo, a moça com iPad fotografando o fuzileiro naval. Em 30 segundos, isso já vai estar instantaneamente espalhado por todo o país. Certo? São coisas muito importantes e tem que conviver. Não adianta achar que vai combater, vou proibir fotografia, vou proibir imprensa. Não adianta, não adianta. Pode pensar 10 vezes que não vai conseguir proibir. Então tem que se aprender a conviver e ajustar de forma correta. Importância da comunicação social, tem um papel fundamental a mídia. A gente não ganha se a mídia não disser que ganhou. Não adianta, pode achar que fez um trabalho perfeito, pode no dia seguinte sair uma matéria péssima, e tanto internamente fica ruim, quanto externamente também. Então é muito importante a consciência desse papel da mídia. Isso aí eu aproveito para fazer uma referência especial ao general Heleno, que foi meu chefe no Haiti durante um ano, com o qual eu aprendi muito sobre a questão da importância do trabalho com a mídia. É fundamental, não tem como deixar para segundo plano. Se a gente não fizer o trabalho de divulgação, outro vai fazer e não vai ser com a visão da nossa força. Novamente, papel fundamental, levar a mídia para junto, para dentro do campo de batalha, de forma coordenada. Isso aí facilita, além de gerar uma empatia positiva dos dois lados, tanto nossa com a mídia, quanto da mídia conosco. Aí transicionou da Operação São Francisco, da Operação Rio, na Maré, para a Operação São Francisco. Foi uma ocupação demorada, foi de abril de 2014 a junho de 2015. O comandante Armando era o comandante da divisão anfíbia, um bom período disso aqui. Uma série de dificuldades, verificar como que aquela comunidade já estava entranhada de tal forma, ou seja, as pessoas que estão, as crianças que estão no tráfico hoje e os maiores também, são filhos de algumas famílias, ou seja, todo mundo tem algum relacionamento. Então a situação ela não é simples. Quebrar essa cultura toda é muito difícil, principalmente com a expectativa de que vai entrar e sair e não vai acontecer nada. Então, um problema muito complexo essa questão da ocupação prolongada das comunidades. Passando para outro tipo de operação, as greves das polícias militares. Essa na Bahia em 2012, depois de 2014, é o outro tipo de operação de garantia da lei e da ordem. Operação Potiguar em 2016, 2017, no Rio Grande do Norte. Operação Pernambuco em 2016, Operação Capixaba em 2017, ou seja, várias operações, várias greves da polícia e as Forças Armadas sendo chamadas. Eu estou colocando meu foco aqui, naturalmente, nas operações das quais a Marinha participou, mas o Exército participou em mais ainda dessas operações de greve. Depois os grandes eventos, que é o último tema aqui da minha apresentação. Tem uma série de grandes eventos, começa com os Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais Militares, Rio +20, Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Copa do Mundo, e culminando com os Jogos Olímpicos. Então a gente passa por algumas delas, a gente vê na Conferência Rio +20, 20 anos depois da ECO 92, que deu origem à primeira, já os fuzileiros navais novamente na capa do jornal o Globo, patrulhando as vias da cidade. Jornada Mundial da Juventude. Essa foto tem uma coisa interessantíssima aqui, que 90% dos senhores não tem nem noção do que aconteceu. Todos se lembram da Praia de Copacabana, o evento ia ser lá para o lado da Barra, de uma hora para outra mudou, por causa da questão da chuva, mudou para a Praia de Copacabana. Foi feita uma rearticulação enorme para que se conseguisse prover a segurança daquele evento. Uma série de atividades foram feitas, uma bastante claras e aparentes e outras um pouco mais discretas. Se a gente olhar para essa barraca que está aqui no final, o palco onde estava o Papa, o que estava acontecendo no palco onde estava o Papa? Atrás dele havia um clanfe. Esse clanfe entrou de noite pela praia e foi lá para trás. Por quê? Como é que a gente pousaria um helicóptero para evacuar o Papa, caso fosse necessário aqui? Não tinha condições. Então, o plano de evacuação do Papa, caso fosse necessário, era exatamente um carro lagarto anfíbio que estava atrás do palco, prontinho para ir para dentro d'água carregando o Papa. Então é só uma coisa para se ver a complexidade e as coisas que acontecem, que muitas vezes não aparecem muito. Copa das Confederações, segurança feita bastante em vários locais.
Depois veio a Copa do Mundo também em vários locais do Rio de Janeiro. Jogos Olímpicos e Paralímpicos, esse aqui eu vou me deter um pouco mais, conforme eu falei, porque foi onde eu participei como chefe do Estado-Maior Conjunto. A gente tem um mega evento, como pode se ver aqui, comparado com a Copa do Mundo, pulou de 32 nações para 205. Um esporte pula para 65. 15 mil atletas. Copa do Mundo concentrada no Brasil, Jogos Olímpicos concentrados no Rio de Janeiro. Eram 665 eventos, dos mais diversos, com 40 eventos por dia, ou seja, um tremendo desafio. O outro desafio maior ainda que, novamente, o comando era aquele da unidade de esforço. Então tinha o eixo de segurança pública, o eixo de defesa nacional e o eixo de inteligência. Cada um cuidando da sua área. Unidade de comando versus unidade de esforço. Aqui a estrutura do Ministério da Defesa, não vou perder muito tempo com isso aqui, mas a Coordenação Geral de Defesa Diária era responsável pelo Rio de Janeiro, com emprego de Marinha, Exército e Aeronáutica. E para harmonizar os três eixos, defesa, segurança pública e inteligência, existia um Comitê Executivo de Segurança Estratégica, no nível federal, e aqui no Rio de Janeiro, o Comitê Executivo Regional, que era o CESIR, que tinha o CGDA, que era o Forças Armadas, a ABIN, o Governo do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Especial de Grandes Eventos, que cuidava da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança e alguns outros. Uma série de reuniões. O papel das Forças Armadas, inicialmente, era proteção de estruturas estratégicas, e força de contingência. Esse era o papel. Se nada acontecesse, nós estaríamos nos quartéis e não estaríamos sendo vistos em lugar nenhum, exceto a Marinha, que estaria fazendo o patrulhamento do mar, como já estava definido desde o início. Só que isso era o estado do Rio de Janeiro, naquela época. Terror, cria canal, estado de calamidade, tamanho da insegurança. A Olimpíada já estava bombando, todo dia tinha uma bomba que aparecia em algum lugar. Na realidade não era bomba, às vezes era um monte de roupa suja, garrafa velha, mas o estresse era tão grande que toda vez vinha com isso. Apareceram uma série de demandas, o governo do Estado fez uma série de pedidos formais para o presidente da República. O Ministério da Justiça disse que a Força Nacional, que tinha ficado de recrutar 3.200 homens para fazer a segurança dentro do estádio, não ia ter condições de fazer, porque não tinha conseguido recrutar a tal da Força Nacional. Então pediu também, depois voltou atrás e acabou contratando reservista, uma confusão grande. Mas com essa série de pedidos, participou-se ativamente do processo decisório, acabou que as negociações foram feitas o tempo todo, porque se queria colocar as Forças Armadas em Pedreira e Chapadão, que era fora do esforço olímpico totalmente, esse era o pleito da segurança pública aqui no Rio de Janeiro, enquanto eles cuidariam da área mais sensível. O planejamento, então, foi feito de forma a reverter isso, focado no esforço olímpico, ou seja, onde é que estavam acontecendo as competições, nas ameaças, no aumento da sensação de segurança, ou seja, o carioca tinha que sentir mais sensação de segurança, articulação dos dois eixos, visibilidade, dissuasão e a experiência internacional, onde as Forças Armadas eram empregadas nos locais mais críticos quando necessário. Aqui vê, por exemplo, Forças Armadas francesas patrulhando a Torre Eiffel em momentos de crise. Então a missão inicial, que era só contingência, ganhou segurança de uma série de lugares. E com isso, ficou-se espalhado por todos os lugares, Zona Sul, Linha Amarela, Transolímpico, ou seja, aeroporto, com o Batalhão de Infantaria da Força Aérea, assim, em todos os lugares as Forças Armadas se fizeram presentes. Essa é a estrutura, não vou perder muito tempo com isso. Participação no Estado-Maior Conjunto forte, dividido em vários clusters. O principal, o que a Marinha ficou, foi o de Copacabana, que tinha vários desafios, participou com 8.000 militares a Marinha, tanto em terra quanto no mar, uma quantidade grande. Se a gente olhar aqui, o Exército eram 14.000, a Marinha 8, mais da metade do que a participação do Exército. As fases da operação, foi feita a concentração estratégica, trazendo todo mundo para lá, de vários estados brasileiros, não só pessoal do Exército, como da Marinha e da Força Aérea também. Operação Visibilidade, antes de começar, exatamente para acalmar a opinião pública, fazendo a segurança em vários locais. Foi feito um ensaio geral também, de 15 a 21, com ajuste, reconhecimento, uma série de providências durante esse ensaio geral.
Saiu nos jornais, a Marinha, por exemplo, simulou um sequestro dentro de uma barca na Baía de Guanabara, na época, o Exército foi na estação de trem, lá em Deodoro. E aí a conjuntura mudou, em agosto, no início, na abertura, já era presença militares derruba a violência, mega, ou seja, as coisas acalmaram um pouco. E a abertura da Olimpíada começa hoje os cariocas, um atleta aqui embaixo e a segurança em cima. Algumas tarefas rápidas, policiamento ostensivo, segurança das instalações, no caso da arena de vôlei, patrulha marítima, também na Lagoa Rodrigo de Freitas, segurança de instalações estratégicas, no caso furnas, estruturas estratégicas, furnas, Pão de Açúcar virou estrutura estratégica também, que tinha uma ameaça de terrorismo, Pão de Açúcar e Corcovado, a própria Pira Olímpica também, que cerimônias de encerramento e abertura, uma segurança enorme para garantir que tudo corresse bem, ocupação de pontos críticos durante as cerimônias, uma outra operação quando teve o policial da Força Nacional de Segurança que foi assassinado numa das comunidades ali na Maré, foi feita uma operação exatamente para reverter esse cenário. Homenagem aos mortos, que foi feita pela Embaixada de Israel, também fizemos a segurança lá de uma forma mais velada e discreta. Segurança da maratona paralímpica, Boulevard Olímpico, o comandante Cosolino adora essa foto aqui, então, a quantidade de gente que passava por ali. Coordenação escolta para 20 países com seus respectivos dignatários, mais de 12.300 patrulhas, operações marítimas, mais de 3.000, operações aéreas, 355 horas de voo, quantidade de meios empregados, inteligência, um trabalho integrado do Estado-Maior, fundamental a questão da inteligência para planejar e direcionar o esforço. Importância da tecnologia, eram 2.460 câmeras que davam consciência situacional. Questão de drones, a questão de interferência, hoje é um problema seríssimo a questão dos drones. Foram interferidos vários drones que sobrevoaram o espaço aéreo. Hoje o problema maior são os drones armados, drones muito simples que podem ser armados e causar um prejuízo ainda muito maior. Operações de informação, assuntos civis, uma rede muito complexa de atividades, defesa nuclear, biológica, química, radiológica. Eu estou fazendo um voo rápido só para você ter uma noção da quantidade de tarefas envolvidas numa operação de GLO das mais complexas. Questão dos aspectos jurídicos, fundamental essa questão, não só para garantir o amparo jurídico, relacionamento com o Ministério Público Militar e com a Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Comunicação social, já falei um pouco sobre isso, fundamental. Quantidade estatística disso aqui, e sai, no final, o visitante, sai do tamanho da insegurança para 90% dos turistas aprovando a segurança naquele momento. Questão, aspectos militares, o amparo legal, a integração e operacionalidade, coordenação e articulação com a segurança pública, flexibilidade, a governança da segurança, ou seja, entender isso, trabalhar com as culturas organizacionais diferentes, e a importância de atuação em todo o espectro do processo decisório. Ou seja, não adianta o operacional, isso aí pode às vezes parecer um pouco estranho, mas o operacional ele sabe as limitações do seu ambiente, então ele tem que atuar junto ao nível estratégico exatamente para assegurar que aquelas decisões tomadas estejam dentro daquilo que ele pode fazer em melhores condições. Isso é muito importante, isso está dentro da cultura francesa, está dentro da cultura americana também, esse tipo de interrelacionamento. Em seguida a gente vem, e terminamos com isso a Jogos Olímpicos, tivemos a Operação Carioca no início de 2017, fevereiro de 2017. Nessa aí, logo no primeiro dia da operação, a gente teve um suspeito, estava fazendo, ele coloca suspeito, mas é bandido mesmo, estava realizando um assalto e foi baleado e morto pelos fuzileiros navais que estavam patrulhando na região, mostrando a importância do amparo jurídico adequado. E a partir de julho de 2017, a gente teve a Operação Rio de Janeiro, que é a operação que está acontecendo até hoje, e como sai lá, uma tropa para golpear o crime, ministérios já estão blindados. Aí o chefe do turismo diz que esse reforço é fundamental, dias melhores para o Rio, é toda uma expectativa disso tudo. E aí vem, em fevereiro de 2018, a intervenção federal no Rio de Janeiro, com um decreto do presidente, do executivo, seguido por um decreto legislativo, que fizeram a intervenção federal. Então hoje a gente tem
duas coisas acontecendo simultaneamente, não pode confundir. Tem a intervenção federal no bordo, que tem o interventor, que é o general Braga Neto, comandante militar do leste, é interventor. E do outro lado a gente tem a operação de garantia da lei e da ordem, que em tese não tem nada a ver com a intervenção, ela apoia a segurança pública do Rio de Janeiro da mesma forma que vinha apoiando antes. Só que algumas coisas se facilitaram porque o interventor, ele também é o comandante do comando conjunto. Então ele tem dois chapéus nesse momento. E as considerações finais, meu último slide, comandante Raposo, me safando aqui com 48 minutos. O ambiente da GLO, ele é complexo em interagências. Ou seja, não tem como ser diferente. Não adianta pensar, talvez, numa operação mais simples, uma eleição, alguma coisa seja um pouco mais simples, mas, de modo geral, é complexo em interagências. A importância fundamental da inteligência, tem que se construir uma rede de inteligência sólida e tem que se trabalhar nesse cenário todo. A importância da lei 3.491 de 2017, que foi exatamente aquela que trouxe de volta para a justiça militar a capacidade, a competência para julgar os crimes eventualmente cometidos por militares, crimes contra a vida, durante a execução de operações, incluindo a de garantia da lei e da ordem. Fundamental. Foco na missão, ou seja, entender qual é a missão, entender qual é o tipo da missão que está participando. Cada tipo de missão tem uma solução diferente, não adianta querer vestir a mesma solução na mesma operação, porque não vai dar certo. Plano operacional e plano de campanha, tem que ter um plano bem estabelecido, tem que ser isso muito bem feito. Atualmente eu vejo 3 eixos principais importantíssimos. Um é trazer de volta a tranquilidade do carioca de circular nas suas vias, retirar a tranquilidade dos marginais de circular nas vias e atuar com inteligência exatamente para ir exatamente nos locais onde eles estão concentrados. Mas a questão da sensação de segurança é fundamental. O GLO versus intervenção federal, já falei que são coisas completamente diferentes. E, finalmente, a questão da guerra de informação, que é um dos assuntos mais importantes nesse momento também. A guerra de informação, ela transcende a questão de relacionamento com a mídia. A guerra de informação, ela tem sido usada por várias nações de uma forma cada vez mais forte. Alguns exemplos, a questão da Rússia, durante o caso da eleição americana, durante o caso do Brexit, em várias outras situações, a luta das informações, ou seja, a informação ela guina numa direção e na outra muito rapidamente. Então tem que saber como lidar com a informação, como transmitir essa informação para o público e também para o oponente, no caso, o bandido, para que ele se desencoraje. Então a guerra da informação é uma batalha que, se não se ganhar, não se ganha mais nada. Bom, senhores, agradeço muito a atenção de todos, muito obrigado, foi uma satisfação muito grande aqui.